nosso Jeito TV, canal do YouTube, idealivre@jeito.org.br, toda quinta-feira a partir das 19 um programa novo. E hoje eu estou muito sensibilizado, estou muito honrado, estou muito feliz. Primeiro porque sou reikiano, né? E segundo porque eu consegui, pela gentileza, pela benevolência dele, trazer um mestre que me sagrou reikiano. Eu quero falar de Johnny DeCarli, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica de São Mateus, São Paulo. Pós-graduado em Terapias Naturais e Holísticas pela Universidade de Castelo Branco. Mestre em Ciências de Religião pela Faculdade Teológica de São Mateus. Terapeuta floral, curso avançado em Dr. Edward Bach Center em Londres, Inglaterra, onde é lá o nosso setor, né, de terapeutas florais. Mestre de Reiki em várias versões. Sistema Usui tibetano, pelo The International Center of Reiki Training. O mestre foi William Lee Rand, em Michigan, nos Estados Unidos. Sistema Osho Neo Reiki, pela ASW uns Energiebytes Zantrum, mestre Michael Pragmatz. Também Osho Comuna International, mestre Ma Anand Chandra, mestre também Fuminori Aoki, Reiki Universal, Gendai Reiki, mestre dele foi Doi Hiroshi, Kyoto, Japão. Komio Reiki, mestre Yakuten Inamoto, Kyoto, Japão. Sistema Karuna Reiki, mestre Sid Makanui, Hilo, Big Island, Hawaii, Estados Unidos. Mestre William Lee Rand, Michigan, Southfield, United States. Ou seja, todas as linhas de Reiki possíveis, ou quase todas, ele é mestre. Além disso, especialista em botânica, pesquisador em bioeletrografia, a quiliangrafia, a famosa fotografia Killian. Por muitos anos exerceu o cargo de professor universitário de pós-graduação na Universidade de Castelo Branco, UCB, Rio de Janeiro. Curso de pós-graduação Lato Sensu em Terapias Naturais e Holísticas, docente da disciplina Bioeletrografia aplicada ao diagnóstico energético e autor de livros, são vários os livros. Eu estou falando aqui do nosso querido mestre, irmão e amigo, que nos honra muito com a presença, mestre Johnny DeCarli, o meu mestre, que aqui está para dar o boa noite, cumprimentar a vocês todos, e nós vamos falar hoje da arte que ele conhece de cor e salteado, que é a arte magnífica do Reiki. Boa noite, meu caro mestre. Boa noite, Horácio. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer. É um privilégio aqui poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e manifestar a minha alegria no dia de hoje, dia 23 de novembro de 2015, de estar aqui no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador, estado do Rio de Janeiro, o bairro que eu aprendi a escrever. Há 50 anos atrás, eu frequentava as escolas aqui do bairro da Freguesia, era pescador aqui nessas praias, passei a minha infância por aqui, na Ilha do Governador, e com muita alegria eu levo a Ilha do Governador no meu coração e sempre, por onde eu milito, eu caminho, lecionando, eu sempre conto das minhas raízes, que para mim foi um privilégio conviver a minha infância aqui nessa região. Maravilha, e ele viaja muito. Vocês não sabem o esforço que ele está fazendo para estar aqui, porque ele está na Espanha, Portugal, Estados Unidos, América do Sul, em todos os estados do Brasil, ministrando os cursos e sagrando, formando reikianos, que para minha alegria, há 4 anos, foi ele que me formou. Então, para a gente começar essa conversa,
que vai ser de um aprendizado, que estava todo mundo a me pedir quando é que você vai falar. É que eu queria falar com o melhor que eu conheço, me desculpem os outros. Eu queria ouvi-lo. E ele vai falar para todos os reikianos que são seguidores dele, que certamente vão fazer o acesso ao YouTube. Meu caro mestre, o que é reiki? O que o reiki teria a ver ou não com algum tipo de religião ou espiritualidade? Bom, o reiki, ele é um método. O termo método vem do grego métodos. Dós significa caminho, meth seguro. Um caminho seguro, um método, é uma atividade que funciona com 100% das pessoas que venham a praticá-lo. Algumas pessoas muitas vezes levantam a hipótese do reiki estar vinculado de alguma forma a alguma seita, alguma religião. É porque os primeiros professores de reiki que começaram a atividade no Japão, eles tinham uma vinculação com o Zen budismo e com o shintoísmo. Mas de forma alguma o reiki pode ser considerado uma religião. A exemplo da acupuntura, da homeopatia, são atividades que podem ser praticadas por pessoas de distintas religiões. E agora eu gostaria de citar uma frase muito célebre de Albert Einstein, quando ele disse que a religião do futuro seria cósmica, sem os dogmas da teologia. E, a princípio, Jesus não era cristão, Buda não era budista, eles pregavam o amor. Nós trabalhamos com uma energia de cura. Toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. Então, o reiki, ele é um caminho. No Japão, o termo do é um termo muito conhecido no Japão, como judô, karatê-do, kendo, aikido, quem seria espada, do, o caminho das espadas. Então, no Japão, o reiki, ele é considerado um caminho. A denominação que os japoneses dão é reiki-do, é o caminho da energia de amor que vem de Deus. Então, o método reiki, ele é uma prática terapêutica, ele é uma filosofia de vida, só que ele é um caminho que modifica a consciência das pessoas que o praticam, fazendo com que as pessoas tenham um processo evolutivo, que as pessoas se aproximem de Deus. Então, eu diria que o reiki seria exatamente aquilo que Albert Einstein nos deixou há 70 anos atrás, quando ele disse que a religião do futuro seria cósmica. Porque nessa prática, nessa técnica do reiki, nós fazemos uso dessa energia primordial cósmica. Muito bom. E isso foi algo que eu não esqueci naquele inesquecível curso que eu fiz com você em Copacabana. Qual a origem do reiki? De onde e por quem ele nos chegou a nós mortais humanos? Bom, eu aprendi o reiki com diversos professores. Haveria necessidade de apenas um, mas o objetivo era escrever livros. Naquela época, quando nós iniciamos essa caminhada, esse trabalho com o reiki, não existia a internet. Foi no ano de 1993. A telefonia celular estava começando. Os Estados Unidos, até então, a internet era uma arma militar norte-americana e houve a autorização para a utilização da população civil e não havia nenhum livro sobre a técnica escrito em português. Então, eu comecei a fazer as minhas viagens, algumas para o Japão. Eu estive 3 vezes no Japão, 3 vezes na Índia, estive no Paquistão, no Nepal, em diversos países da Europa e da América do Norte, visando conhecer professores que me antecederam na técnica. O meu avô, de origem britânica, ele dizia para mim uma célebre citação de Isaac Newton, que ele pôde ver mais longe porque ele estava de pé no ombro de gigantes. Então eu procurei saber quem eram os gigantes mundiais, a nível mundial, do reiki, e não medi esforços no sentido de viajar e de buscar esse aprendizado, esse conhecimento com esses professores, montando um quebra-cabeças para que eu viesse escrever os livros. Então eu tive os meus professores,
E um dos livros que eu vim a escrever, ele tem o título Reiki para Crianças. E há 11 anos atrás eu recebi um e-mail de um menino de 8 anos questionando que a mãe dele era uma reikiana, que a avó era uma reikiana e que ambas tinham um professor de reiki que havia iniciado, batizado ambas no reiki. E ele me questionava quem havia sido o professor do primeiro mestre de reiki. E eu não tinha resposta. Eu busquei os meus professores e eles alegaram que ninguém nunca tinha feito essa pergunta para eles. E eu disse que quem havia formulado a pergunta havia sido uma criança brasileira de 8 anos. E eu fui buscar a resposta na física, quando Albert Einstein nos deixou que Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita os escolhidos. E no ano de 1865, nasceu no Japão um cidadão chamado Mikao Usui, e teve uma infância muito difícil, e era um grande buscador, um grande estudioso, e no ano de 1922, esse cidadão, ele subiu uma montanha sagrada em Kyoto, em Japão, é o Monte Kurama, que fica localizado 25 quilômetros ao norte de Kyoto, onde ele empreendeu um período de meditação e jejum. E a informação oficial que nós temos nos documentos originais é que na madrugada do 22º dia, ele recebeu essa iluminação. Deus capacitou esse escolhido. E ele veio a tornar-se o primeiro mestre de Reiki no mundo. Ou seja, o método Reiki, ele é um método que ele ainda não tem 100 anos. 100 anos. E esse professor, esse primeiro professor, que é o nosso mestre, o nosso sensei Mikao Usui, ele veio a falecer 4 anos depois, no ano de 1926. Ele teve muito pouco tempo para pesquisar, para difundir. Mesmo assim, nos documentos originais que nós dispomos, ele deixou mais de 2.000 pessoas iniciadas no Reiki e qualquer coisa em torno de 16 professores. E esses 16 professores iniciaram a divulgação do método em diversas regiões. Muito interessante, porque essa coisa de que Deus, na verdade, habilita os escolhidos, tem a ver com o mérito, porque você veja, tão pouco tempo o senhor Mikao Usui passou pela vida, assim como Eduardo Bach desencarnou jovem também nos florais, e, no entanto, trouxeram para a humanidade a beleza do reiki. Eu perguntaria, meu caro mestre, a prática do reiki, hoje até difundida em alguns centros de saúde mundiais, ela é universal, ela é mundial, ela é aceita de um modo geral por parte da ciência como uma alternativa saudável para a vida do ser humano? Conforme nós falamos, tudo começou no Japão. E os documentos que nós temos, que era a intenção do descobridor, que o método ele fosse difundido a nível internacional. A pessoa responsável pela implantação do Reiki no Ocidente foi uma filha de imigrantes japoneses, uma Nisei, nascida no Havaí, que foi Havaio Takata. Essa senhora, ela nasceu no dia 24 de dezembro do ano de 1900 e veio a falecer no dia 12 de dezembro de 1980. Ela estava prestes a completar 80 anos. Aos 38 anos de idade, ela recebeu a iniciação e o treinamento como professora de Reiki das mãos de um dos discípulos de Mikao Usui, que foi um médico, o Dr. Sujiro Hayashi. Essa senhora, ao longo de 42 anos, ela lecionou o Reiki nos Estados Unidos. Então o Reiki ele entrou no Ocidente através do Havaí e dos Estados Unidos. Após o falecimento dessa senhora, dessa mestre, a quem muito devemos, que foi a mestre Havaio Takata,
em dezembro de 1980, ela autorizou que os 22 professores iniciassem a divulgação do método no Ocidente. Dessas 22 pessoas, 2 eram alemãs. E a Alemanha ela veio nessa vanguarda. E essas 2 pessoas iniciaram a implantação do método na Alemanha a ponto de que, se vocês buscarem no YouTube o Hospital de Acidentados de Berlim, os médicos já incorporaram oficialmente nos procedimentos. E houve um censo recente na Alemanha, que é um país com aproximadamente 45 milhões de habitantes, onde 10 milhões de pessoas, ou seja, mais de 20% da população, se manifestaram iniciadas e adeptas do reiki. Então, eu não tenho dúvidas de que essa crise que assolou a Europa, a crise do euro, e a gente pode observar que a Alemanha ela ficou meio que isenta, entendeu? A economia, praticamente a maior economia da Europa, deve-se à quantidade de praticantes de reiki que a Alemanha possui. Interessante. Isso é quase que uma novidade para a maior parte das pessoas que estão assistindo o nosso programa de hoje. Ou seja, é uma grande alternativa. E como nós estamos aqui com o mestre, que é quem conhece, ao meu ver, mais conhece a teoria e a prática do reiki, que já escreveu vários livros, nós vamos falar deles daqui a pouco, eu perguntaria como se fosse um leigo, sou quase, mas não sou totalmente, porque já fui batizado pelo meu mestre. Mas eu diria o seguinte: quais são os benefícios maiores do reiki se o reiki se aplica a qualquer tipo de dificuldade físico, orgânica das pessoas, dos seres em geral? Bom, as vantagens e os benefícios do método reiki são inúmeros. Nós teríamos aqui assunto para algumas horas de conversa. Mas a principal vantagem e benefício do método reiki é que o reiki é uma prática, é um método extremamente simples. Pode-se aprender o reiki em apenas um dia de treinamento e as pessoas já começam a aplicar a energia com sucesso. Além do método reiki ser um método extremamente simples, é um método extremamente prático também. Você falou, lendo no meu currículo, que eu estudei os florais de Bach também. Eu sou um terapeuta floral. Mas para que a gente manipule os florais, a gente precisa ter as essências, os vidrinhos. Eu estudei um pouco de acupuntura também. E se você esquece as agulhas em casa, você fica impedido de utilizar a prática. Eu estudei um pouco de cromoterapia. E a gente precisa do bastão cromoterápico. E se você não tiver energia elétrica, você fica impedido de utilizar. E as nossas mãos, elas estão sempre conosco. Não há como nós esquecermos as mãos em casa. E a energia primordial cósmica, a energia que nós estamos mergulhados, ela está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, além de ser uma técnica simples, é uma técnica extremamente prática. Nós temos muitas respostas, vamos buscar muitas respostas na física quântica e na teoria da relatividade desenvolvida por Albert Einstein. Como a energia ela vem de uma outra dimensão, é uma energia multidimensional, e Einstein provou que na 4ª dimensão haveria o contínuo tempo e espaço. Essa energia ela pode ser direcionada para o nosso passado. Isso é uma prática peculiar do reiki, você poder enviar a energia para um trauma de infância, uma criança que foi atacada por um animal, ou uma pessoa que foi violentada, que foi assaltada, e que essa pessoa tem sequelas emocionais. Então você pode enviar a energia para o passado, você pode enviar a energia para o futuro, para uma entrevista de emprego, para um concurso público, para uma audiência na justiça. E hoje a própria ciência já nos prova que a menor distância entre 2 pontos já não é uma reta, é uma dobra. E
essa energia ela pode também ser enviada à distância. Todos nós, eu, vocês todos, nós temos pessoas que são importantes para nós e que não estão 100% do tempo ao nosso lado. E muitas vezes essas pessoas podem passar por dificuldades, por problemas de saúde, problemas emocionais. E o reikiano, a partir do segundo nível de reiki, ele já pode interferir e ajudar essas pessoas à distância. Uma outra prática extremamente vantagem muito grande do reiki é que o reiki é uma prática holística. O que é holístico? Holístico é um termo que vem do vocábulo grego, quer dizer holos, total. O reiki ele não atua somente em problemas de saúde física. Você pode tratar problemas emocionais, como uma depressão, síndrome do pânico, problemas mentais, como esquizofrenia, psicose, neurose, toque, inclusive problemas de fundo espiritual, pessoas que têm compulsões para bebida alcoólica, para drogas e outros tipos de práticas que degeneram a humanidade. O reiki é uma prática que pode ser utilizada também em animais. Uma outra grande vantagem do reiki é que nós não precisamos tirar a roupa, despir a pessoa, porque a energia atravessa sem problema, inclusive por um molde de gesso. Enfim, não são poucas as vantagens e os benefícios do método reiki. Eu estou tentando aqui resumir, porque eu sei que o nosso tempo é muito pequeno. Não, mas você está resumindo, como sempre, com grande propriedade. Sou suspeito que eu fiz os meus treinamentos de reiki somente, até hoje, com o mestre Johnny Decari e com a sua companheira que está aqui conosco também, a nossa Rita. Muito bem. Tendo falado sobre os benefícios, é óbvio que as pessoas se perguntam, primeiramente, onde buscar receber uma aplicação de reiki? A quem procurar, como confiar, onde buscar receber o reiki? Quando nós iniciamos a prática, haviam pouquíssimos professores de reiki no Brasil, mas só na nossa escola, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão de Reiki, nós já somos responsáveis pela formação de quase 550 professores. Hoje basta entrar num site de busca e colocar mestres de reiki, profissionais de reiki, e que a pessoa encontrará uma infinidade de profissionais oferecendo seminários, oferecendo aplicações. Agora, sempre, o ideal é que você receba uma recomendação. Um amigo que tenha feito curso com esse mestre, ou um conhecido que tenha recebido energia desse profissional e que tenha saído satisfeito. A propaganda boca a boca ainda predomina em diferentes atividades e no reiki não poderia ser diferente. A gente procurar saber dos nossos amigos, dos nossos familiares, se alguém conhece esse profissional, quanto tempo esse profissional atua nessa área, e não tenho medo porque não há como, através dessa energia, a pessoa sofrer qualquer tipo de prejuízo ou dano. Muito bem, então vem a pergunta que se segue, que é muito importante, que vários já me perguntaram, e eu estou deixando para que o nosso mestre responda. Eu já era terapeuta floral, já era psicanalista, já era psicoterapeuta da BPR, do Mauro Quid, e me faltava o reiki porque alguma coisa me dizia que eu precisava trabalhar. Então, há 4 anos, 5 anos, acho 4 anos, eu procurei e fui lá e me inscrevi no instituto que pertence ao nosso mestre João Decari. Então, as pessoas perguntarão, eu quero ser reikiano, como é que eu devo fazer, a quem eu devo procurar, e se isso tem gradações para que eu possa um dia aplicar profissionalmente, né? Trabalhar como terapeuta reikiano. O reiki é uma prática que não pode ser aprendida através de livros, apesar de existirem muitos livros, vídeos
DVDs. As pessoas podem pesquisar na internet, ler os livros, mas obrigatoriamente a pessoa que tem a intenção de praticar, de se tornar um reikiano, ela deverá buscar um professor habilitado para receber uma sincronização, uma iniciação. Isso funciona como se fosse um batismo que Jesus teve que recorrer também a João Batista no Rio Jordão, até ele, com toda a sua evolução, a sua iluminação, a sua consciência, ele já veio ao planeta iluminado, ele precisou receber esse batismo das mãos de João Batista. E no Reiki, obrigatoriamente, a pessoa ela precisa se submeter a esse ritual iniciático. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, na rua Siqueira Campos, 43633, e temos uma filial desde o ano de 2009, já faz 6 anos que estamos atuando também em São Paulo, na Alameda Santos, entre a rua Adoc Lobo e a rua Augusta. E facilmente o nosso endereço pode ser encontrado na internet nos sites de busca, Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão de Reiki. E seria uma alegria e é sempre um prazer receber novos discípulos e novos alunos. Qualquer um poderia fazer esse treinamento ou você sugeriria ou indicaria pelo Reiki algum nível, algum perfil de profissional? Qualquer um pode ser um reikiano? O Reiki é uma prática que está disponível para 100% das pessoas. A pré-condição é a pessoa querer. O próprio Jesus, ele sempre perguntava 3 vezes se as pessoas desejavam ser curadas. E a mesma coisa com o Reiki, se as pessoas desejam ser iniciadas. A pessoa ela tem que desejar se tornar um reikiano. O Reiki ele é dividido em módulos. Na nossa escola nós dividimos o método em 4 módulos, que é o nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B. E sempre para as pessoas que são céticas, a gente recomenda que a pessoa receba a iniciação de nível 1. E como dizia Buda, que ela não acredita em nada que mestre nenhum fale, nem professor nenhum, sem antes vivenciar e observar. E que ela comece a se auto-aplicar o Reiki, que é uma outra vantagem do método, a pessoa poder utilizar a energia em si própria e utilizar a energia nas pessoas mais próximas e observar os resultados. E ela encontrando resultados positivos, que ela avance no método como fez você, que fez vários cursos comigo. Você começou no primeiro módulo, você é um dirigente, é um líder, você iniciou a aplicação de energia nas pessoas e chegou a níveis mais avançados. E é o que a gente recomenda às pessoas, que elas busquem um professor e elas comecem a utilizar, e tendo bons resultados, que elas deem sequência no aprendizado. Eu gostaria agora, mestre, que nós falássemos dos seus livros, pelo menos desses 2, esse aqui que eu vou primeiro mostrar para vocês, esse, vocês estão vendo, está todo marcado, que é assim mesmo, a gente não para de estudar, de autoria do mestre. Aqui é o grande manual em que o reikiano, eu, por exemplo, não pode parar de consultar, até porque tem coisas, a cabeça dele lembra, mas tem coisas que a gente tem que consultar e não lembra, até porque são sinais, alguns orientais, que a gente não está familiarizado. Então tem esse, que é o manual que você recebe quando você, evidentemente, faz o treinamento no Instituto de Difusão do Reiki. Mas o mestre não para de escrever, tem vários livros, já tem um outro ali, mais novo, né, mestre? Que eu gostaria que você mostrasse e falasse dele. Bom, esse livro que o nosso amigo Horácio acaba de mostrar, ele é o nosso manual de aula. Os nossos alunos recebem esse livro, é um livro com 520 páginas, e esse livro foi publicado também por uma editora portuguesa, que é a Diná Livro, e por uma editora espanhola de Madrid, que é a editora EDAF, e ele foi adotado nesses 2 países. Então é um livro que é o nosso manual, que já está sendo utilizado em 2 países europeus. Estamos em negociação com outros países, no sentido, é um livro muito técnico, e foi o livro que eu me empenhei esses 20 anos, estudando com 15 diferentes professores, montando esse quebra-cabeça. E esse é o nosso primeiro livro.
que foi publicado há 17 anos atrás pela Madras Editoras de São Paulo. Hoje ele está sendo comercializado por uma outra editora, que é a editora de São Paulo, Butterfly. E esse livro ele tem uma particularidade. Há 20 anos atrás, poucas pessoas tinham em casa computadores. Hoje, praticamente todas as pessoas têm um computador em casa. Os computadores eram extremamente caros. Eu me lembro que um computador custava o equivalente a 20 salários mínimos. E esse livro ele foi escrito à mão e a lápis. E nós não tínhamos, eu e minha esposa que está aqui do lado, peço até para ela chegar aqui, que ela apareça aqui. Ela é responsável por esse livro porque ela me tirava da cama às 6 horas da manhã. Vem aqui, por favor. Ela também é minha mestra, ela também me ajudou lá na minha formação. E ela me tirava da cama às 6 horas da manhã. A Rita é uma doçura. E eu escrevia a lápis. E depois eu não entendia a minha letra. E eu passava para ela e cabia a ela entender o que eu havia escrito e transcrever depois a caneta. Olha, e enviar para uma outra pessoa para digitar. Então, e esse é o nosso livro que mais vende. Ele na Espanha, ele está na 30ª edição, no idioma espanhol. Em Portugal, esse ano, ele chegou à 4ª edição, que para um país com 10 milhões de habitantes, já é uma grande vantagem. E no Brasil, nós estamos, nesse exato momento, partindo para a 14ª edição. Nós já vendemos quase 200 mil exemplares do livro Reiki Universal, e é o livro que eu recomendo que o leigo comece por ele. A pessoa que não entende nada de Reiki e quer se informar, esse é o caminho para a pessoa dar o pontapé inicial. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu fico muito honrado em receber doar para a biblioteca. Eu diria a vocês, mesmo não querendo fazer a preparação para ser um reikiano, nós aqui no GEID costumamos dizer que é fundamental que a gente não pare de estudar, não pare de compreender, não pare de ver. E a maneira, vocês não estão podendo reparar, porque a gente está com pouco tempo aqui no nosso programa para conversarmos com o mestre Jônio, mas um dia inteiro ouvindo uma aula no Instituto de Difusão do Reiki em Copacabana com ele, às vezes 2 dias, tem um dia seguinte, você não sente passar, mal para o almoço, e tem que ser um almoço, alimentação frugal, porque senão a gente não consegue. É muita matéria e é muito conhecimento. Vocês já viram aqui que ele falou de Einstein, que ele fala de Descartes, que ele fala de todos os grandes mestres e os grandes autores. Então, é na verdade um livro, ou são livros, são cursos que vão incorporar você de um conhecimento que ninguém vai te tirar. Essa é a grande vantagem. Então, isso aqui é uma preciosidade que vai para a biblioteca do nosso GEID, nosso grupo de estudos Irmão Demétrios, e servirá certamente para nos ilustrar e nos auxiliar. Claro que eu também vou passar a minha leitura dinâmica, que eu tive que fazê-la, porque eu dei muito. Vou passar a minha leitura dinâmica nele, porque sempre há o que aprender para quem vive praticando Reiki no consultório, no atendimento aos clientes. Eu queria, mestre, para que a gente passasse as suas palavras finais, tudo que você disse, as direções do Instituto e como lhe achar, isso já está sendo colocado no gerador de caracteres na imagem, mas eu queria que nas suas palavras finais você incluísse o que muito me sensibilizou, de tudo que me sensibilizou, mas me sensibilizou muito no meu primeiro curso, primeiro dia, quando mal nos conhecíamos, no primeiro módulo, que foram os princípios do Reiki.
aquilo mexe com qualquer ser humano. E eu queria que nessas suas palavras finais, desde já agradecendo a honrosa presença entre nós, do meu mestre, do nosso amigo, do mestre de tanta gente, o Jônio de Carli, que ele falasse os princípios do Reiki e usasse esse tempo para as suas palavras finais e a sua despedida, agradecendo muito a honrosa presença que você nos concedeu. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. E o descobridor do Reiki, ele percebeu com o tempo que era muito mais importante que as pessoas evitassem as doenças. É muito melhor você evitar o câncer, evitar a AIDS, do que você querer curar depois. Então ele foi buscar conhecimento num grande gigante, que foi o imperador Meiji, que veio a falecer no ano de 1912, há 103 anos atrás. E ele tinha 5 regras básicas que foram incorporadas no Reiki, que são os nossos fundamentos e princípios filosóficos. E a nossa filosofia é que a gente deve viver um dia de cada vez, só por hoje, não sentirei raiva. Só por hoje não me preocuparei. Só por hoje serei gentil com todas as criaturas vivas. Só por hoje farei o meu trabalho com amor e honestamente. E só por hoje serei grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudarem de alguma forma. E aproveito esse último princípio da gratidão para lhe agradecer pela oportunidade, Horácio, muito grato. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, onde tudo começou na minha vida, na Ilha do Governador, do lado de pessoas tão amáveis, e você que para mim é uma pessoa tão querida. Então, muito obrigado, e se Deus quiser estaremos aqui mais uma vez. Com certeza estaremos. Meus caros e queridos companheiros, espectadores, Ideia Livre está por aí, está no ar. E a gente volta, de repente, numa dessas quintas-feiras com um novo tema. As minhas saudações ao meu querido mestre, Namastê, e que a gente possa transformar a nossa vida num grande reiki, numa grande assunção e devolução de boas energias. Até breve. Um grande abraço.